Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém. Até o versículo de número 15. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Você se imagina uma pessoa simples ou complicada? Provérbios 23 diz: Como o homem o imagina, assim ele é. Como você se imagina na sua alma, assim você acaba vivendo. Daí a pergunta: como é que você se imagina? Você se acha uma pessoa complexada, simples, difícil, fácil? Eu acredito que você tem uma resposta para você, mas se você estivesse fazendo essa pergunta agora para a pessoa não mais próxima quanto ao lugar, mas mais próxima da sua vida, qual seria a resposta dela a seu respeito? Ela te definiria como simples ou complexada? Difícil. A palavra complexo no dicionário quer dizer que não é simples, né? Ao contrário de simples, que envolve vários elementos ou várias partes. Deixando a gramática, indo para a parte teológica, para a Bíblia, nós sabemos que complexo é um conjunto de sentimentos que de forma encoberta exerce uma forte influência na personalidade. O que é complexo? São fatores, valores, definições, imaginações que eu tenho a meu respeito, da minha vida, como eu me imagino. Então é um conjunto de sentimentos que de forma encoberta, nem sempre revelada, exerce uma forte influência na minha ou na nossa personalidade. Nós acabamos de ler um texto de um homem muito conhecido, Gideão, um homem que tinha uma ideia a respeito dele e que a ideia dele não batia com a ideia que Deus tinha a respeito dele mesmo. Veja bem, Deus e ele não pensavam iguais a respeito dele. Deus tinha um pensamento dele e ele tinha um outro pensamento dele. No pensamento de Deus, ele era uma pessoa bem diferente da pessoa que ele era no pensamento dele. Mas que vida ele estava levando? Ele estava levando a vida que ele pensava a respeito dele. Nós sabemos que o complexo, ele muitas vezes faz parte da nossa vida, seja ele de superioridade ou de inferioridade. Estamos aqui diante de um quadro de alguém que tinha um profundo complexo de inferioridade. Como Deus o curou? Temos aqui a cura para o complexo de inferioridade, que também é a cura para o complexo de superioridade. Conforme o próprio nome já diz, complexo é aquilo que envolve muitas partes, muitos lados, é uma coisa complicada. E às vezes a nossa vida é uma somatória de tudo isso. Nós não conseguimos nos definir nem para nós mesmos. Nos julgamos e definimos como complicados. A minha vida é complicada. Meu caminho é complicado. Os meus pensamentos. Eu muitas vezes não sei para onde ir, o que fazer, o que falar, o que decidir. Porque tudo é muito complicado. É a palavra mais repetida hoje na boca de quase todos. É complicado. Olha, eu sei, mas é complicado. Eu devia, mas é complicado. Eu queria, mas é complicado. É sempre
complicado. E nós vamos ver aqui que o complexo de inferioridade, ele limita Deus. Ele paralisa, ele congela Deus na vida de alguém, por causa do complexo que ele tem a respeito da vida dele mesmo. Nós aprendemos com a Bíblia que se temos um grande Deus, se não tem um grande Deus, pare aqui. Mas se temos um grande Deus, nós temos que realizar grandes coisas. Se temos um grande Deus, nós devemos esperar deste grande Deus grandes coisas, porque todas as pessoas que fazem de acordo com a sua capacidade. E se Deus é grande, todos os seus feitos são grandes. Se Deus é grande, eu devo entender que os seus feitos são, que a sua teologia é, que o seu direcionamento é, que os seus planos, as suas promessas, enfim, tudo que o envolve, tudo que dele emana é grande. Mas isso pode não chegar ou não ser grande na minha vida se eu imagino que eu sou diferente do que sou, ou se eu imagino que Deus é diferente do que Ele é. Assim, queridos, o complexo, ou seja, este conjunto de sentimentos que de forma encoberta exerce uma influência, uma força, um poder muito grande na minha personalidade, pode muitas vezes me levar a ter uma ideia errada a respeito de mim mesmo. Uma ideia às vezes real ou às vezes fantasiosa, imaginária. Não é difícil você encontrar alguém que tenha a respeito dele uma ideia completamente real, imaginária, fantasiosa, às vezes aquém da realidade e às vezes além da realidade, às vezes na inferioridade e às vezes na superioridade. É dentro desse texto que eu gosto de me lembrar de uma ilustração que fala de um fazendeiro que ele, caçando, encontrou um ninho de águia, e no ninho de águia ele encontrou um filhote de águia. E ele o levou para sua casa, na sua fazenda, ele colocou esse filhote para ser criado juntamente com as galinhas. O tempo passou, o filhote cresceu e se tornou uma águia gigante, e ali ela vivia junto com as galinhas, uma vida de galinha. Era uma águia que não sabia que ela era uma ave, ela pensava que ela era uma galinha. E você pode imaginar um galinheiro de fazenda, enorme, com uma tela, talvez da altura de 1,60 m, 1,80 m, mas o céu aberto, e lá estava aquela enorme águia com asas enormes, levando uma vida de galinha, dormia empoleirada, ciscava, comia ração e minhoca. Ela tinha todo o poder, ela tinha toda a capacidade de voar para os mais altos céus, de ir longe, de ver o mundo de cima, de contemplar muitas coisas, porém, essa águia não sabia que era uma águia. Mas deixando a águia, eu entendo que muito ser humano, ele não sabe o que é ser humano. Você vai encontrar o ser humano muitas vezes se achando meio divino, e outras vezes, na maioria ainda das vezes do que o divino, você vai encontrar o ser humano vivendo uma vida subhumana, uma vida quase que animal. E nós sabemos que Deus é glorificado através da sua criatura, dentro do propósito que Ele as criou para serem. Deus não criou o homem para ser super-homem e não espera dele que ele seja além de um homem. Deus o conhece na sua limitação e quer se relacionar com ele como um homem. Nós estudamos ainda esta semana aqui que Deus, quando quis ser amigo do homem, não queria que o homem fosse um tipo divino. Ele, sendo Deus, continua sendo Deus, e queria ter um homem como amigo, sendo ele homem. O homem não precisava fazer Deus ficar humano e nem precisava se produzir ou se fantasiar, se complexar para ficar meio divino. É assim que as pessoas se relacionam com Deus. Ou elas diminuem Deus ou elas se endeusam. Ou ela se diviniza, né? Assume uma postura de meio Deus, de ídolo, de astro, e agora ela se julga perto de Deus, tem amizade com Deus. Ou então ela diminui Deus e deixa Deus meio humano. E Deus, quando quis se relacionar com o homem, Ele queria ser Deus e ter um amigo homem, e queria que o homem, sendo homem, tivesse um amigo Deus. E às vezes, assim como aquela águia não sabia o que era ser águia,
muitos homens não sabem ainda o que é ser humano. E às vezes, por ele não saber, ele acaba vivendo uma vida complicada, uma vida de complexo. Ele não sabe do que é feito, por que foi feito, por quem foi feito, e o que quem fez o espera dele quando fez. E entra por este caminho, por este labirinto de complexo. Muitas vezes ele se vê além ou aquém daquilo que Deus o criou. E a Bíblia diz, como ele imagina, assim o é. E Deus fica limitado, mesmo sendo Criador. Ele não pode atuar nesta vida, porque esta vida não permite Deus atuar. Um exemplo, o melhor pintor, ou melhor desenhista do mundo, pelo fato dele ser o melhor desenhista, não tem o direito ele de desenhar na parede da sua sala. O melhor construtor do mundo, por ser o melhor construtor do mundo, não tem o direito de construir dentro do seu terreno. Mesmo que ele tenha a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Assim nós encontramos Deus, que tem um poder insondável, um poder ilimitado, um poder que nós não conseguimos descrever, de transformar vidas, de remodelar vidas, de curar vidas, de fazer coisas grandiosas na vida, mas ele não tem o direito de entrar na sala da sua casa e fazer, só porque ele sabe fazer, se você não reconhece ou não o autoriza a fazer isso. Deus às vezes quer, Deus revela na sua palavra que quer, mas muitas vezes ele para na minha complexidade da vida e na minha complexidade a respeito de Deus. Ele sabe, mas ele não tem. Ele não pode, ele não tem da minha parte a permissão. Poderia fazer, se ele quisesse, violar o direito que ele mesmo me deu, do livre-arbítrio, da escolha. Mas a Bíblia diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. Uma vez que ele deu, ele não passa mais por cima daquilo que ele deu. Deus agora respeita o dom e a autoridade que ele me deu e não faz nada na minha vida sem o meu consentimento. Ele não entra na sala da minha casa para desenhar, para construir, para fazer qualquer coisa, sem antes dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, e na sua casa eu cearei e farei ali morada. Assim, queridos, o complexo de inferioridade, ele limita Deus na nossa vida, porque Deus fica impedido, mesmo sabendo fazer, mesmo tendo poder para fazer, mas ele encontra na minha vida uma pessoa que tem um conjunto de sentimentos, uma pessoa que tem uma ideia irreal, uma pessoa que tem uma ideia fantasiosa da vida, e ali Deus não pode fazer nada. Por isso nós vamos encontrar muitas pessoas no caminho da vida, às vezes clamando por Deus, e Deus querendo fazer alguma coisa na vida dela, mas não há como ele agir sem ela entender o que Deus pode fazer e permitir Deus fazer. Do mesmo jeito que o complexo de inferioridade limita Deus, nós sabemos que o complexo de superioridade, ele desafia Deus. Em nada ele é melhor do que o complexo de inferioridade. Aquele que tem um complexo de superioridade, aquele que pensa da vida além do que ela é, aquele que se imagina além daquilo que Deus o fez, ele acaba também desafiando Deus. E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória. O que é isso, Deus não reparte a sua glória? Deus nos dá o céu, Deus nos deu Jesus, Deus nos deu a salvação, nos deu o perdão, nos deu a eternidade. Enfim, Deus não nos privou de nada, mas Ele não reparte a sua glória. Não é porque Ele não quer repartir dizendo eu não posso, é porque repartir a glória seria Deus ferir a sua própria justiça e santidade. A glória de Deus nada mais é do que os méritos que lhe pertencem. É aquilo que é dele mesmo. Então Deus não pode deixar o homem dizendo que ele criou alguma coisa, quando na verdade ele não criou. Deus é o Criador. Seria desonesto da parte do homem querer receber uma glória que não é devida. Se você tivesse feito esta obra em madeira, esta glória é sua. Ninguém pode falar eu fiz. Isso é injusto. Por que Deus não reparte a sua glória? Porque aquilo que ele fez, é ele que fez, ele sabe que foi ele que fez, e ele não dá isso para ninguém. Ele quer. Deus não precisa dos nossos méritos, mas ele também não abre mão dos dele. Deus não precisa da glória humana, Deus não precisa do feitos das nações, mas a Bíblia diz que ele também não abre mão daquilo que é dele, Deus não compartilha. E quando alguém tenta, no seu complexo de superioridade, se tornar um tipo divino,
ou querer assumir para si mesmo a glória, a honra de qualquer coisa que ele não tem mérito nisso, Deus não tem prazer nessa vida. Deus se sente por ela desafiado. Quantos exemplos disso nós temos na Bíblia? Quem não se lembra do grande imperador, do rei Nabucodonosor? Ele é um homem que Deus o chama de meu servo, e Deus diz para ele: eu vou te engrandecer, eu vou te glorificar, eu vou entregar nas tuas mãos, e você vai ser grande, você vai ser, mostrando numa estátua a cabeça de ouro. Nunca teve um domínio como o teu, nem antes de você, nem depois de você. Ninguém na terra, nenhum homem terá tanta grandeza como você vai ter diante dos homens. Mas o tempo passou, e um dia esse homem, depois de avisado por Deus, olhando para o seu império, para a sua glória, esqueceu que tudo isso lhe foi dado, que tudo isso lhe foi confiado, e um dia ele disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para o louvor da minha glória? E diz a Bíblia que quando ele falou isso, Deus tirou dele o seu juízo, a sua razão. Ainda que Deus é longânimo, Deus mandou uma palavra de advertência. Ele foi avisado 2 anos antes por Deus. Não foi 2 dias e nem 2 meses. Era um homem inteligente, era um homem assessorado, era um homem que tinha muitos sábios a seu serviço. Depois de 2 anos, ele insistiu ainda em querer roubar a glória que não lhe pertencia. Ele queria a glória de Deus. E quando ele disse: não é esta que eu edifiquei para o louvor da minha glória, Deus fez passar dele o seu juízo. E eu creio que os irmãos conhecem o resultado deste feito de Deus, o que aconteceu com esta vida. Ele pensou por um tempo que ele era animal, e ele foi comer com os animais no campo. Comeu grama, caiu sobre ele o orvalho, cresceu pelo, cresceu unha, e por muito tempo ele viveu como um animal. Assim nós vamos encontrar na Bíblia Herodes, que discursando com os seus trajes reais, e alguém diz: isso é voz de Deus, não é voz de homem, e ele aceita esta honraria. Não era a voz de Deus, era a voz de homem. Deus o fez homem, ele era homem. Ainda que o império tinha o hábito de cultuar os seus imperadores, eles se achavam meio deuses, eles se achavam meio divino. Mas quando ele disse voz de Deus e não de homem, e a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, naquele exato momento Deus colocou o fim na sua vida, e ele caiu morto e morreu comido de bichos. Por quê? Porque ele não quis dar a Deus a glória que lhe era devida. Nós poderíamos ver, queridos, muitos exemplos na Bíblia de que um complexo de superioridade, seja ele do tamanho que for, talvez você não tenha a vaidade nem a preocupação que teve Nabucodonosor e nem Herodes, mas qualquer complexo, ou seja, qualquer ideia irreal, qualquer pensamento, qualquer juízo fora da realidade, além ou aquém daquilo que Deus te fez ser, isto pode limitar Deus ou desafiar Deus. E muita gente que precisa de Deus acaba tendo contra ele a própria mão de Deus, porque ele desafia Deus na sua estupidez, na sua ignorância. Ele abre a sua boca e desafia Deus, muitas vezes querendo contender com o Criador. Porque ele não pensa dele o mesmo que Deus pensa quando Deus o fez e para que Deus o fez. Nós sabemos que Deus é glorificado pelos anjos, porque Deus os criou anjos, e como anjos eles adoram a Deus. Então Deus não espera dos anjos que eles sejam homens, e nem deuses. Eles não são criadores, eles são criados. E a Bíblia diz que os anjos adoram a Deus, e Deus é glorificado nos anjos, na sua vida de anjos. Deus é glorificado na vida dos animais, porque Deus os fez animais. De todo tipo, de toda sorte, de toda espécie. Em qualquer lugar que você ver um animal, uma ave no céu, um peixe na água, uma besta fera no campo, um pássaro lindo com as suas cores, com a sua maneira própria de viver, e que isso encantar os teus olhos, e que você achar que isso embeleza a terra, que você achar que isso é maravilhoso, que isso é grandioso, e que você perguntar quem fez, de quem é o mérito, Deus é glorificado, Ele é o autor, Ele é o Criador, é Ele que mandou eles existirem.
quando você vê uma ave voando, quando você vê um passarinho, quando você vê um animal, um pequeno, um grande animal, e você entende que a terra é mais linda por causa da presença deles, aos milhares, como existem. Como seria a terra sem eles? Faltaria brilho, faltaria cor, faltaria encanto, faltaria som, faltaria canto. E tudo isso nos abençoa nesta casa em que moramos. E se perguntássemos de quem é a glória? O autor, a glória é dele, ele é o Criador. E Deus é glorificado quando alguém entende que isso é bom. A Bíblia diz que Deus foi criando e falando que era bom. Deus criou os céus, Deus criou os anjos, Deus criou os animais, Deus criou os vegetais. Olhe para tudo que você conhece na sua memória de vegetais, das flores, das plantas, das florestas, do seu verde, dos seus tons, dos seus relevos, tons sobre tons. E olha como elas estão aí, embelezando esta nossa casa. E a Bíblia diz que elas glorificam a Deus quando você olha para elas e diz que lindo, quem fez? É o Criador, ele é glorificado, o mérito é dele, a glória é dele. Mas duas criaturas falham em glorificar a Deus. Uma parte dos anjos, que são os demônios, que se rebelaram contra Deus, Lúcifer e os anjos, e uma grande parte dos homens, que acabam não dando a Deus a glória que devia. A Bíblia fala de anjos, veja bem, falando de demônios, de Lúcifer e aqueles que seguiram na sua rebelião, a Bíblia fala de anjos que não guardaram a sua moradia ou a sua vida original. Foram criados de uma forma para viver de um jeito, mas resolveram viver de uma outra forma fora do propósito para o qual foram criados. E a Bíblia diz, porque eles rejeitaram viver o seu estado original, a sua criação original, diz que Deus os precipitou, expulsos do céu. Os anjos, uma parte deles, uma terça parte deles, falharam. E agora nós encontramos o homem também falhando, porque Deus o fez homem e Deus é glorificado na vida dele quando ele vive a sua vida puramente humana. Deus não espera do homem que ele faça nada sobre-humano, nem além e nem aquém da sua humanidade. Agora, dentro da sua humanidade, Deus sabe qual é a sua capacidade de entendê-lo, de sondá-lo, de procurá-lo, de ouvi-lo, de obedecê-lo, de adorá-lo, de servi-lo. Quando Deus procura isso na minha vida, Ele não está procurando nada desumano e nem sobre-humano. Ele criou o homem com essa capacidade. O homem é um espírito, uma alma e um corpo. Como o espírito, ele tem capacidade de adorar. Como uma alma, ele tem consciência e razão de si mesmo. E como um corpo, ele tem capacidade de servir. Ele não é uma coisa existente no espaço. Ele tem vida própria. Ele foi criado parecido, conforme a imagem e a semelhança do seu Criador. Os homens, querendo fugir como uma parte dos anjos do seu estado principal, hoje nós encontramos a humanidade dividida em ídolos humanos e em rejeitados humanos. É só você olhar para a vida humana, você vai ver em todas as direções os seus ídolos. É o homem levando uma vida complicada acima da sua humanidade. Isso uma minoria, e uma grande maioria levando uma vida abaixo da sua humanidade. São completamente rejeitados. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem que estava vivendo uma vida num verdadeiro complexo de inferioridade. Ele estava, diz o texto, malhando trigo no lagar. Preste bem atenção, malhar trigo no lagar, lagar é lugar de pisar uva. Era um local mais escondido. Malhar o trigo teria que ser em campo aberto, numa colina, porque malhar o trigo é separar o grão da palha, e ele fazia isso numa colina, num lugar aberto, num lugar de visão ampla, porque ali ele já jogava o trigo para o alto com uma peneira e o vento levaria a palha embora e ficaria somente o trigo. Mas por que ele estava malhando o trigo no lagar? Estava malhando o trigo no lagar porque ele era constantemente roubado por seus inimigos, os midianitas. A nação inteira vivia com medo, escondida. Israel era o povo de Deus, os midianitas, filhos de Abraão com Quétura. Povo nômade que vivia no deserto, povo cruel, povo violento, povo que causou muitos aborrecimentos a Israel.
Mas Israel falhara na sua missão de exterminá-lo, portanto eles cresciam, eles novamente se multiplicavam e vinha contra Israel. E nesse tempo aqui Israel se encontrava completamente indefeso. Tudo que Israel produzia, o inimigo vinha e roubava. Cansado de ser roubado, cansado de ser derrotado, cansado de perder constantes batalhas, eles resolveram se esconder. Cada um levava ali a sua vidinha medíocre, cada um lutando desesperadamente pela sua sobrevivência, malhando trigo escondidinho no lagar, num lugar oculto, cuidando ali somente do pão de cada dia para não ser roubado. Olha como isso pode ser encontrado na nossa vida nos dias de hoje. Quantas vezes nós somos tão atingidos pelo mundo, pelos problemas da vida, tão roubados. Quantas vezes você sonha, quantas vezes você recomeça, quantas vezes você projeta de novo e nunca dá certo, e sempre você se vê na estaca zero, de repente você se encolhe, se frustra e começa a viver uma vida num quartinho escuro, num cantinho escuro da vida agora, com medo de encarar a vida, porque afinal você é muito pequeno, você é muito fraco, e seu inimigo é muito grande, é muito forte, e eu não posso encarar, e eu tenho que dar um jeito de sobreviver escondido. Mas será que é isso que Deus espera da minha e da sua vida? Diz a Bíblia no texto. Nós poderíamos falar de tantos outros, a não ser de Gideão, como de Moisés, de Davi, de Josué, de tantos outros, dezenas deles. Poderíamos colocar o meu e o seu nome no final da lista. A história se repete, o Deus é o mesmo, o ser humano é o mesmo, o inimigo ainda é o mesmo. Ele estava malhando o trigo no lagar, e um anjo do Senhor aparece para ele e diz a ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Veja que a primeira palavra do anjo do Senhor era que o Senhor era com ele. A segunda palavra é que ele era um homem valente. A terceira palavra é: vai nessa tua força. E a quarta é: eu sou contigo. Só que quando o anjo do Senhor falou com ele, ele não tinha a mesma opinião a respeito dele. Ele não se achava valente, ele não via nele força, e ele não sabia que o Senhor era com ele. E ele logo disse: ah, meu Senhor, ai, meu Senhor. Primeiro ai, depois ai. Se o Senhor é conosco, então o que é feito das tuas maravilhas? Olha para a minha vida, onde é que o Senhor é comigo na minha vida? Olha eu aqui malhando o trigo no lagar, olha os midianitas nos roubando tudo o tempo todo, olha como é que vive o teu povo na terra. É verdade que nós sabemos dos teus feitos quando nos livrou da terra do Egito, mas dá uma olhada na situação real da minha vida. Onde o Senhor é comigo? Cadê as tuas maravilhas? Cadê os teus feitos na minha vida? E o anjo do Senhor diz: mas você é valente, você vai nessa tua força e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E ele disse, versículo 15: ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Preste bem atenção. Ele está dizendo para o anjo assim: olha, das tribos de Israel, a minha família pertence à tribo menor, Manassés. Agora, das famílias de Manassés, a minha família é a menor. Menor tribo, menor família. E da minha família, eu sou o menor. O senhor deve estar equivocado. Menor tribo, menor família, o menor da família. Não sou eu o homem valente, não sou eu que vou livrar nada. Veja que Deus tinha ele num conceito que ele não tinha o mesmo conceito dele mesmo. Ele tinha um outro juízo a respeito dele. Por isso Deus não podia fazer nada na vida dele. O Senhor falou para ele: o Senhor é contigo. Então essa autoimagem negativa que ele tinha dele mesmo, dizendo: ai, meu Senhor, isso congelava todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas oportunidades. Todas as promessas de Deus estavam congeladas nessa autoimagem negativa. É este homem aqui que fez o maior feito militar da história da humanidade. Reservando-se as proporções, nunca nenhum general na história da humanidade conseguiu um feito como o de Gideão. De vencer a nação que ele venceu, com 300 homens, usando botija e tocha. Olha a arma dele. Botija de barro e tochas acesas.
com 300 homens, vencer um povo numeroso na face da terra. Nenhum general repetiu um feito desse. Mas antes de Deus falar com ele, Deus o encontra encolhido, encurvado, assustado, paralisado pelo medo, perdido nos seus complexos. Menor tribo, menor família, menor membro da família, eu não posso. Mas Deus, que é Deus que conhece a vida como ninguém, olha para ele e primeiramente chama ele de homem valente. Você se acha valente? É bom ser franco, né? É bom ser autêntico. Deus está olhando para o ser humano e chamando ele de valente. Talvez a sua opinião a seu próprio respeito é diferente da de Deus, como era de Gideão. Talvez você olhe para a sua vida e não vê nela nenhuma valentia. Mas o Senhor olhou para Gideão, que eu posso entender que Gideão, se ele tivesse aqui, também ele diria, não, eu não sou valente. Mas Deus olhou para ele e falou, não, você é valente. E agora, qual definição eu devo aceitar para a minha vida? A minha ou a de Deus? Quem me conhece melhor, eu ou Deus? Eu acho que você já ouviu que você é valente sim, porque desde que você era um espermatozoide numa incrível velocidade pela vida, você já corria perigos de vida, mas até aí você vem vencendo. Se você está aqui me ouvindo é porque você está vivo. A morte não conseguiu te alcançar, a morte não conseguiu te tragar, e você tem perigo desde o ventre, antes dele e depois dele, os perigos nunca acabaram. Mas de uma forma ou de outra, você está aqui, vivo na presença do Senhor, e o Senhor te chama de valente. Os que não são valentes já morreram lá atrás, na corrida pela vida. Já começaram perdendo lá. Você viveu. Se você nasceu, você está dentro do plano de Deus, você não é obra do acaso. Deus tem um plano a teu respeito. Ele olha para a sua vida e fala, por que você está encolhido? Por que você desistiu? Por que você se entregou? Por que você pediu água? Por que você jogou a toalha? Ah, os inimigos, o inimigo, ele é muito forte, ele rouba, ele tira, ele assusta, ele apavora. Aí Deus falou, não, o inimigo só está fazendo isso porque vocês deixaram de observar os meus mandamentos. O inimigo só ficou forte porque o Senhor temporariamente retirou a sua proteção, porque vocês negligenciaram o culto, vocês negligenciaram a atenção, vocês negligenciaram o tempo a Deus. Mas volta agora para o Senhor, e você vai ver que o Senhor é contigo, e quando o Senhor for contigo, você é valente. E quando você for valente, você vai nesta tua força. Deus não disse, eu vou te dar uma força extra. Falou, você vai nessa tua força. Nós temos dentro de nós força. Eu já vi gente que usa uma força na direção errada. Alguém que para conviver com uma vida miserável, ele tem que ser valente. Você já viu como é que vive um drogado? Você já viu como é que vive um bandido? Você já viu como é que vive uma pessoa que vive distante de Deus? Ele tem que enfrentar uma guerra todos os dias. Ele tem força, só está direcionando ela na direção errada. Mas a vida dele não é fácil. Ele tem batalhas espirituais, ele tem batalhas mentais, ele tem batalhas físicas, ele tem problemas espirituais, ele tem conflitos inimigos por toda parte. E todos os dias ele usa essa força. Veja lá Gideão arrumando um jeitinho. Não deve ser fácil malhar trigo no lagar. A coisa era muito complicada. Ele tinha que fazer um mecanismo ali diferente. Ele tinha que improvisar, ele tinha que sair da rotina. Ele tinha que todos os dias criar um meio de driblar o inimigo pelo medo. E o Senhor olhou para ele vivendo aquela sua vida de alguém que corre do inimigo, vida de escondido, e viu que ele tinha força, ele só não estava usando ela para o bem. Você sabia que a maioria das pessoas que muitas vezes dizem que não conseguem orar, eles têm uma força incrível para reclamar? Se eles pegassem essa força da reclamação e tirassem o ré e deixassem só para a clamação, ficariam gigantes. Pessoas que às vezes têm uma capacidade incrível de se defender, tira o D e deixa o fender. Fender quer dizer abrir caminho, avançar.
Pessoas que às vezes têm uma capacidade incrível de fazer algumas coisas, lamentar, reclamar, defender. E o Senhor olhou para ele e falou: não, você tem força, você vai nessa tua força, e com essa tua força eu serei contigo, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Preste bem atenção, queridos. Muitas vezes você tem um pensamento a seu respeito diferente do que Deus pensa de você. Antes de você abraçar isso e aceitar e fazer disso o grande lema da sua vida, ouça o Senhor. Consulte o seu Criador. Veja o que Ele diz a seu respeito. Veja o que Ele diz do seu valor. O que Ele disse do seu valor é o que você vale. O inimigo talvez tentará muitas vezes te desvalorizar, dizendo: você não vale nada, você não presta para nada. Todas as vezes que você tentou, você não conseguiu. Desista. Sucesso, vitória, alegria, felicidade não é para você, isso é coisa dos outros. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar sonhos, matar vidas, ele quer matar projetos. Ele está sempre falando a mentira. Então nós não podemos ouvi-lo, nós temos que ouvir o Criador. Se eu não devo me ouvir, porque eu não sei tudo a meu respeito, eu devo ouvir quem me criou. E o meu Criador é que vai me dizer qual é o meu valor. É Ele que vai te dizer qual é o teu valor. É Ele que vai te dizer qual é a tua força. É Ele que vai te dizer se você é valente ou não. Se o Senhor olhar para a tua vida e te chamar de homem valente e falar: eu sou contigo. Jesus disse que está conosco. Então Jesus é contigo. Se você está vivo, você já venceu até aqui a corrida pela vida. O inimigo não conseguiu ainda colocar na tua cabeça ou nas tuas ações um ato de suicídio. Ele não fez ainda você desistir da vida. Por quê? Porque você é um vencedor. O Senhor até aqui poupou a tua vida, protegeu a tua vida, e Ele tem visto a sua força. Ele diz: o Senhor é contigo, você é valente, vai nessa tua força, canaliza ela na direção certa. Você tem capacidade de pesquisa? Pesquise o que o Senhor diz a seu respeito. Você tem capacidade de juízo? Julgue a voz de Deus e a voz do inimigo. Julgue o projeto de Deus, o projeto do inimigo. Julgue a tua mente e a mente de Deus e vê qual é a melhor para a sua vida. Você tem capacidade de raciocínio. Deus não pede de você nada que não seja humano. Deus não quer de você um comportamento angelical, mas Ele também não quer um comportamento animal. Deus não quer um comportamento vegetal. Deus não criou o homem para viver como um animal, cada dia ao seu dia, sem pensar no que vai acontecer. A Bíblia fala que Deus espera do homem que ele faça escolhas. Deus espera do homem que ele dê passos, que ele tome decisões. E essas decisões, elas não podem estar fundamentadas na complexidade da vida, porque o complexo ele é irreal, ele é imaginário. Então muita gente se imaginando Deus, ele acaba se frustrando na vida. Veja como terminam os ídolos humanos. Você já parou para fazer uma pesquisa? Você já parou para prestar atenção no fim do sucesso humano? Você já viu os grandes da terra, como é que eles se despedem da vida? Ou você nunca leu nada a respeito? Quantas vezes já li de pessoas que encantaram o mundo e que acabaram produzindo no coração da humanidade um sentimento e um desejo de ser igual, estrelas que brilharam, mas terminaram esta vida sem nenhuma luz, perdidas, afundadas, porque foram criados para ser humanos e quiseram viver como divino. Se perderam, viveram numa vida de complexidade, uma vida irreal, uma vida imaginária. Se Deus nos quisesse Deus, Ele tinha nos feito Deus. Se Deus nos quisesse anjo, Ele tinha nos feito anjos. Mas Deus nos fez humanos, e dentro da nossa humanidade, Ele te chama de homem valente. Ele não falou, ó anjo do céu. Ele não falou, ó miserável criatura. Ele falou, você é homem, você é valente dentro da sua humanidade, dentro da tua força, eu serei contigo, e com essa tua força você vai se libertar dos teus inimigos e ainda vai libertar a nação do Senhor. Por quê? Porque eu estou contigo. Irmão, se o Senhor está comigo, então a vida toma um outro rumo. Irmão, se o Senhor está contigo, você sabe o peso dessa declaração? Você sabe o peso desta promessa?
Você já disse isso para o seu inimigo? Você já disse isso para aquele que tenta te desvalorizar? Você já disse isso para aquele que tenta te roubar? Você já disse isso para aquele que tenta te encurralar num cantinho escuro da vida? O Senhor, o Deus, o único, o Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, é Ele mesmo. Ele é comigo. Eu não estou dizendo que eu mereço, eu não estou dizendo que eu sou melhor, estou repetindo as palavras dele. Ele me disse isso, e como ele não mente, eu creio, ele é comigo. E porque ele é comigo, eu posso caminhar na minha força. Que força? Força de humano. Essa força que muitas vezes nós usamos para reclamar, para dizer, ai meu Senhor, ai meu Senhor, ai meu Senhor. Vamos tirar o ai meu Senhor da reclamação e dizer, ah, meu Senhor. Como é maravilhoso tomar conhecimento do seu plano, do seu propósito, da sua batalha. Gideão vai com 300 e destrói os midianitas, ele glorifica o nome do Senhor. Ele que vivia encurralado num cantinho escuro da sua vida, vivendo uma vida miserável, de medo, de apavoramento. Por quê? Porque ele tinha uma opinião a respeito dele, mas um dia ele ouviu que o Senhor tinha uma outra opinião a respeito dele. Quando ele deixou de viver o que ele pensava dele para viver e o que o Senhor pensava dele, a vida dele mudou radicalmente. E eu penso que qualquer pessoa que tome a decisão de viver, ou de acreditar, ou de entender o que Deus pensa dela, ou viver o projeto de Deus para a vida dela, e aceitar aquilo que Deus tem para ela, a sua vida muda radicalmente. Porque ninguém consegue pensar a seu respeito tão grande como Deus pensa dele. Deus é um grande Deus e tudo que Deus faz é grande. Se você tem esse grande Deus, espere grandes coisas do seu Deus. Se você tem esse grande Deus, realize, planeje, sonhe grandes coisas na presença do Senhor, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Não distraia a sua mente, fique na presença do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração neste momento. Tenha com Ele agora um momento a sós. Tenha com Ele agora um momento só seu e dele. Eu não sei, e nem me importa saber como você está vivendo a sua vida, se o inimigo tem te roubado, se você está perdido nos seus pensamentos, se você está vivendo uma vida de complexidade. Quem sabe você está preso como aquela águia estava presa no galinheiro. Deus tinha todo um céu para ela, mas ela não sabia que ela era águia. Deus tinha um plano de liberdade muito grande para ela. Ela foi criada para ser livre. O projeto do Criador para aquela ave era imenso, mas ela não sabia. Agora você que é ser humano, você sabe o projeto de Deus para um ser humano? O que Deus tem planejado para o ser humano é muito grande. É uma liberdade muito grande. É uma capacidade muito grande. É um poder muito grande que Deus tem conferido ao homem através do seu Espírito Santo por sua infinita graça. Mas talvez no caminho da vida alguma coisa te aprisionou e te limitou na vida, e você vem malhando trigo no lagar, sendo roubado. Você esqueceu que você não foi feito para você. Você tem um dono. Deus é o seu Senhor, Deus é o teu Criador, e Ele não te criou para ser escravizado. Você tem muito valor. Jesus, falando a esse respeito, Ele disse: o mundo todo não paga uma só vida. Olha o alto valor que Deus nos tem. O mundo inteiro.
mas talvez ao longo da vida conseguiram colocar dentro da sua cabeça, do seu coração, que você não vale tanto, que você não deve sonhar, que você não deve pensar grande, porque você está limitado num cantinho qualquer desta terra. Só o doador da vida pode falar da vida. Ouça o que Deus te diz a respeito da tua vida. Não crie nenhum complexo, nem de superioridade, nem de inferioridade. Inferioridade limita Deus. Superioridade desafia Deus. Mas a realidade, você ser o que Deus te criou para ser. Você viver do jeito que Deus te criou para viver. Você fazer aquilo que Deus te capacitou para fazer. Isso trará Deus para o centro da sua vida. E Deus vai ser glorificado na sua vida humana. E ela será completamente mudada para a glória do Senhor. Pense grandes coisas para Deus. Você tem um grande Deus. Espere dele grandes coisas para a sua vida. Fale com Deus agora. Mesmo que você falar bem baixinho, Ele te ouvirá. Se você sentir de chorar, chore. Se você sentir de recomeçar, recomece. Se você sentir de abrir o seu coração e entregar a sua vida para Deus novamente hoje, faça isso novamente, recomece. Não perca a oportunidade. Tudo pode recomeçar aqui nesta noite. Deus preparou esta noite para nós. Não deixe esta oportunidade passar. Deus hoje quer te colocar em liberdade plena para você viver na presença dEle. Eu creio assim. Eu sinto assim. Que vidas receberão uma grande libertação da parte do Senhor nesta noite. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ela é sempre, ó Deus, a sua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é penetrante. Ela entra, Deus, no mais profundo da nossa alma. E ela revela, ó Deus, a intenção da nossa vida. Ela é apta para discernir. Ela é apta para dividir o indivisível da nossa vida. E eu quero te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, olha para cada vida que acaba de receber a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, como cada um tem levado e vivido a sua vida na tua presença. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, estendas as tuas mãos hoje, Senhor. Estendas as tuas mãos hoje sobre esta vida, ó Deus, que tem sido roubada, aprisionada, que tem vivido, ó Deus, uma vida triste, uma vida de medo, uma vida de fuga, uma vida, ó Deus, de complexo. O inimigo tem encurralado no caminho da vida, assustado, amedrontado.